A paz do Senhor a todos. Nossa meditação de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 38, que diz assim: E ele disse-lhes: Vamos a outras partes das redondezas, às cidades vizinhas, para que eu também pregue ali, porque para isso eu vim. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele tinha um propósito e ele precisava cumprir esse propósito. E para cumprir esse propósito, ele precisava de uma preparação. A preparação é uma vida de santidade, é uma vida de oração. Agora imagina, você começa a orar, jejuar, se santificar, buscar a Deus, e Deus começa a te usar. Te usar para curar enfermos, expulsar demônios, assim, de uma forma sobrenatural. Consegue imaginar isso? Isso é possível, tá? Tem muitas pessoas que são usadas assim hoje. Só que tem um detalhe. Se você não souber qual é o propósito de Deus para a sua vida, você vai ficar preso nisso. Você vai abrir uma portinha, vai botar uma placa, vai escrever seu nome e vai ficar ali. E vai vir pessoas enfermas, você vai orar, elas vão ser curadas. Vão vir pessoas oprimidas, você vai orar, elas serão libertas da opressão. E vai ficar ali. E você vai acabar ficando preso ali. Porque você não sabe qual é o propósito para qual Deus te chamou. Deus não dá unção, poder e autoridade para ninguém ficar parado. Ele fala: ide, pregar o evangelho a toda criatura em todas as nações. Então, nós temos um lugar, um local físico, chamado de lugar secreto. Cada um deve ter o seu. Onde você vai lá e vai buscar a presença de Deus, vai se encher, vai encher o teu vaso com azeite, com vinho novo, com a unção, com o poder, com a autoridade de Deus. Você vai começar a ministrar, mas você não pode ficar parado. Jesus podia ter feito uma igreja, botado uma plaquinha na casa de Pedro ali, e em poucos dias, falando em poucos meses, a casa já estaria derrubada e ele teria feito um templo maior do que o templo de Salomão. Só que não é isso que aconteceu, porque ele sabia qual era o propósito dele. Ele falou assim: ó, vamos a outras partes das redondezas, às cidades vizinhas, para que eu também pregue ali. Ou seja, Jesus, ele tinha um chamado e ele precisava cumprir. Então ele veio, ele pregou ali na casa de Pedro, curou enfermos, libertou os oprimidos dos demônios. Só que ele não veio para plantar uma igreja ali. Ele precisava pregar mais, ele precisava percorrer mais, ele precisava andar mais antes de fundar a igreja. E quando ele funda a igreja, ele não funda num local, ele funda nas pessoas. E o apóstolo Paulo sabiamente fala que você e eu somos membros do corpo de Cristo, somos membros da igreja, nós juntos formamos a igreja aqui na terra. Então eu preciso muito entender que sem conhecer o meu propósito, eu vou acabar preso pelo poder, pela autoridade e pela unção. Saiba, Deus não te dá unção para você ficar parado, preso. Deus te dá unção para você construir. Nós estamos numa constante edificação e Deus nos dá unção para realizar esta obra, para construir, mas eu tenho que saber qual é o meu propósito. Às vezes o teu propósito específico é ficar num determinado lugar por um determinado tempo, começar um trabalho ali. Mas se você tiver uma vida de oração, Deus vai fazer igual fez com o apóstolo Paulo. Veio o Espírito Santo entre os profetas, os irmãos que estavam orando, e falou: apartai-vos Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho separado. Ok. Então eles pegaram, eles não falaram para onde ia. O Espírito Santo não falou, mas falou que eles tinham uma obra, que não era para ficar ali. Eles pegaram e foram para as cidades vizinhas, das próximas redondezas, porque era necessário pregar lá. Acabaram indo para outros países, e quando chegou num determinado local,
o Espírito Santo deu um sonho ao apóstolo Paulo. E ele viu um homem vestido com roupa de Macedônia e falou: passa para cá e nos ajuda. E ele discerniu pelo Espírito Santo que Deus estava endireitando ali a rota dele. Ele estava fora da rota. O Espírito Santo separou ele para ir, mas não falou para onde. Ele foi, ele obedeceu, mas ele estava fora do caminho. Mas como ele obedeceu, o Espírito Santo veio e começou a corrigir o caminho dele. E ele prosseguiu para o alvo pelo prêmio da soberana vocação. E é isso que nós precisamos. Nós temos que entender o que Deus quer conosco. Quando nós entendemos, nós vamos orar mais, nós vamos ter mais intimidade com Ele e nós vamos fazer com que a obra dele cresça. Não simplesmente ficar isolado em quatro paredes, vamos começar a nos mexer. Lembra, tu não precisa do pastor para se mexer. O pastor é um ajudador, é aquele que vai aperfeiçoar o chamado de Deus na tua vida. Ele não vai te travar, ele vai te empurrar, ele vai fazer você voar, vai desenvolver o seu chamado. Você precisa da ajuda dele. Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus.